Boa Olá, noite, Carol, meu tudo bem, querido. querida? Carol, olha, obrigado por ter aceitado nosso convite para participar da nossa live. Nossa live é uma live que tem todas as quintas-feiras, mas como eu tenho um compromisso amanhã, a gente mudou para quarta. Parabéns novamente por esse prêmio maravilhoso que eu estou vendo aí atrás, que você ganhou Ai, obrigada. na passada, muito bom, feliz. E olha só, Carol, aproveita agora para falar um pouquinho quem é a Carol, né? Fala um pouquinho da tua trajetória profissional para o nosso time aí que tá, nosso público aí que está nos assistindo. Meu querido, mas eu quero começar agradecendo a oportunidade de estarmos aqui essa noite, trazendo uma temática tão importante, né? Que é a respeito da saúde mental. E eu falo assim que eu não posso me apresentar sem falar de saúde mental. Porque hoje, Maria Carolina, para mim, falar de mim é falar também de saúde mental, que foi uma das principais bandeiras e dos valores que eu trago dentro do que é motivação para a minha vida, é justamente a questão da psicologia. Então, hoje, ser psicóloga para mim vai além do meu quesito profissional. Então, fazer psicoterapia, abranger tudo o que a psicologia pode oferecer na minha vida, além de levar para o consultório. Então, essa questão multifatorial é quem é a Maria Carolina. Maria Carolina, hoje com 27 anos, tem aí uma trajetória apaixonada dentro da saúde e escolhi a saúde mental para ser a minha morada. Na época eu fiquei em dúvida no curso, mas é a primeira vez que eu fui convidada, olha só, para conhecer um laboratório de análise experimental do comportamento. Eu brinco assim, Gladson, que foi amor à primeira vista. Quando eu conheci, eu falei, não, é aqui que eu quero estar. E fico muito feliz com essa escolha profissional que me trouxe diversos frutos. Durante a própria formação acadêmica, sempre que tinha um projeto de extensão, um projeto de pesquisa, sempre participei. Durante a minha formação, fui para o intercâmbio também. Morei em Coimbra, estudando psicologia, que somou muito dentro da minha trajetória também. Já trabalhei na rede pública, hoje optei pela rede particular, porque eu sou fascinada em conhecimento. Então, eu tenho mais liberdade de agenda, até para poder estar indo em cursos, formações, congressos. Sempre busco estar presente nessa questão da reciclagem, de tudo que é colocado novo. Hoje a Maria Carolina, ela atende dentro do consultório de uma forma presencial e online, dentro da abordagem da terapia cognitiva comportamental, que é uma das minhas especializações. Eu tenho especialização também em psicopatologia clínica e em comportamento alimentar. Aí acabou que eu faço essa união, eu brinco de gigantes, a questão da abordagem, que é a forma como você enxerga o mundo, vai ser a partir também a forma como você vai vivenciar com ele. Aí é onde entra também o comportamento alimentar, que a gente observa, né? Como você está lidando com tudo que está ao seu redor. E também a psicopatologia clínica, que a gente precisa fortalecer e entender de uma forma geral. Então, um resumo breve da Maria Carolina, que a gente vai, tenho certeza, conversando. Muito bom, Carol. Olha só, bacana. O tema, inclusive, dessa nossa live é um tema extremamente interessante, moderno, porque a gente, antigamente, eu falo antigamente porque eu tenho um pouquinho de idade já, né? Já estou com meus 40 e poucos, então quando eu comecei a trabalhar, a gente não falava em saúde mental no trabalho. Era muito difícil falar, não se falava, era muito difícil, tinha um preconceito, inclusive, em se falar em doenças mentais, né? Em doenças da mente, e hoje é um tema extremamente importante, principalmente para as lideranças, né? Então, a gente chamou exatamente para a gente conversar sobre esse tema, sobre a ansiedade,
como liderar, né? Como os líderes conseguem liderar com pessoas ansiosas e como não, porque a maior parte da ansiedade do trabalho vem do líder, né? O líder que acaba criando essa condição, né, para o seu time. Então, esse tema eu acho que é bem em voga, é bem importante a gente falar, sem preconceito, sem tabus, mas levando conhecimento e podendo também ajudar pessoas que às vezes não sabem qual é o caminho, o que seguir, o que fazer. E tá tudo certo, né? A gente tem que ir aprendendo, se conhecendo todos os dias. Bom, a primeira pergunta que eu vou te fazer, Carol, é o seguinte: olha só. O que é ansiedade? O que é ansiedade, na verdade, no contexto do trabalho e como ela se manifesta? Meu querido, a ansiedade ela é uma condição comum e multifacetada. O que seria isso? A gente pode levar em consideração que existe o transtorno de ansiedade, mas existe também a ansiedade como emoção. A ansiedade pode ser, sim, um fator motivador. Aí é onde entra o que nós estávamos conversando. Hoje nós temos, dentro das organizações, a possibilidade também de clínica do trabalho. Não apenas dentro da psicoterapia no consultório. A gente pode estar oferecendo também isso para quê? Para a gente conseguir identificar o que seria esse processo ansiogênico que a gente chama. O que poderia estar sendo ali os gatilhos, como a gente sabe que é uma questão multifacetada, pode ser diversos aspectos que podem estar desenvolvendo. E quando a gente começa a entender esse fator, pressupor, vamos dizer assim, esses pensamentos ansiogênicos que estão sendo alimentados, a gente consegue produzir de uma forma diferente. Aí é onde entra também a cultura organizacional da empresa, o clima, e tudo isso, Gladson, está relacionado com a forma como o trabalhador está se sentindo ali também. Então, quando nós pensamos na temática ansiedade, ela vai muito além da própria ansiedade, do sentir. Ela está relacionada com todos os aspectos que ali rodeiam. Quais são as principais causas da ansiedade do trabalho, Carol? Quando a gente pensa no trabalho de uma forma geral, a gente tem a questão de metas, a gente tem a questão da própria organização em si. Então, quando você me pede assim, Carol, me traga um sintoma que eu preciso ficar em alerta para um colaborador que esteja sofrendo, né, que esteja em sofrimento psíquico relacionado à ansiedade. Eu diria a desorganização. Porque um ponto-chave para lidar com a ansiedade é a questão da organização. Quando você consegue organizar o ambiente externo, significa que você está conseguindo lidar bem com o interno também. Então, se a gente observa um colaborador que sempre seguiu um padrão, e a gente começa a observar padrões diferentes, que saem ali do esperado, a produtividade, tudo isso pode estar relacionado com a própria ansiedade ou algum outro sofrimento psíquico também. Seja a depressão, ou seja mesmo algum outro tipo de transtorno, seja o transtorno bipolar, ou mesmo a questão do burnout que a gente pode estar observando, que é o esgotamento também dentro do ambiente de trabalho. Maravilha. Olha só, esses dias, inclusive, eu estava com um funcionário aqui, é muito engraçado, ela falou assim para mim, eu tô com ansiedade. E aí eu falei assim, eu fiquei cuidado, eu falei, será que eu estou criando essa ansiedade nela? Aí eu chamei ela para uma conversa, eu falei, vamos lá, vamos conversar, quero entender quais são as suas dificuldades, as suas dores. Eu tô com medo de errar, ela tinha acabado de entrar na empresa. Eu tô com medo de errar, eu quero acertar, preciso de emprego. Eu falei, olha, calma, errar faz parte, nós vamos errar, eu vou errar, tu vai errar e tá tudo certo. Vamos gerenciar isso para que esse erro não cause impacto aqui dentro, né? Mas não precisa ficar ansioso, não precisa ficar nervoso e tudo mais. Então, tentei meio que acalmar e deu muito certo. Mas me fale, o que é que as empresas precisam fazer para reduzir esse impacto, reduzir essa
questão da ansiedade no trabalho, o que, que os grandes líderes precisam estar em alerta? Um ponto importantíssimo que você trouxe é a questão da ansiedade. Todos nós temos ansiedade, né? Afinal, a ansiedade é uma emoção, assim como a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, e ela pode sim ser utilizada como um fator motivador. Afinal, a ansiedade é o que nos faz nos organizarmos, como eu trouxe anteriormente. É o que nos faz termos metas, objetivos. Então, o que a gente precisa? Um dos primeiros pontos é ter isso muito, muito claro dentro da empresa. Peraí, o que eu espero de você? Qual que é o seu papel aqui dentro? Porque a partir daí a gente consegue trilhar para o colaborador e ele consegue identificar os pontos que são ali pontos fortes para ele ou que ele precisa buscar desenvolver. Então, um alerta muito grande para os líderes seria justamente nesse sentido. Quando não existe um fluxograma mesmo dentro da empresa para entender questão de cargo, perfil. Então, na hora da contratação, já é um ponto importantíssimo. Porque a partir de cada perfil, a gente sabe que a pessoa vai desenvolver de uma forma diferente ou não dentro ali daquele cargo. Maravilha. Deixa eu fazer outra pergunta. Quer dizer, duas. Olha só, duas em uma, mas vamos ver se eu consigo dividir. Tô ansioso. Respira. Eu vou até puxar esse gancho e vou falar sobre essa questão da respiração, que é muito importante. E algumas vezes, né, tenho certeza que todo mundo já ouviu de uma forma banalizada o outro falando, respira. Mas, Gladson, é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer na nossa vida. Eu brinco assim, padrão ouro de qualquer intervenção é a respiração. Porém, tem que ser uma respiração consciente, prestando atenção, voltando, e a partir daí a gente consegue elaborar o que você vai trazer, elaborar os seus pensamentos, e aí você consegue lidar melhor com essa ansiedade. Então, quem trazer aqui, olha, eu vou acabar com a ansiedade. Não tem como, porque é uma emoção. Mas a gente pode lidar com a ansiedade. E a respiração diafragmática é padrão ouro, excelência, para a gente poder usar essa ferramenta. Ô, Carol, deixa eu te falar. Eu sempre escutei falar o seguinte, que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de presente. Isso é verdade? De uma forma bem didática, vamos se dizer. O que seria a depressão? Se a gente for pensar lá no DSM, que é o que a gente utiliza para fechar os critérios, são pensamentos relacionados ao passado. O que aconteceu, né? O presente, ele está relacionado muitas vezes com excesso de estresse, se a gente fica focado só aqui. E o futuro, que seria essa questão da ansiedade, que a gente chama, assim, de pensamentos ansiogênicos que podem estar relacionados com os gatilhos. Quando a gente pensa na TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, a gente entende muito bem esse modelo, que seriam os pensamentos relacionados ao passado, que vão estar alimentando algum desses sintomas que nós fecharíamos dentro do meu DSM, tá ali. Mas para quem não conhece, é um material que a gente usa para fechar diagnóstico dentro do consultório, em psicoterapia. A gente utiliza sim, e a mesma coisa relacionada à ansiedade. Então, tem alguns fatores que a gente utiliza como critério, mas isso que você trouxe é utilizado dentro da psicoeducação. Porque quando a pessoa entende o que seriam esses pensamentos ansiogênicos, então é o excesso de futuro, então eu preciso utilizar a minha respiração, igual a gente trabalhou agora, para eu voltar para o momento onde eu estou.
A gente tem a questão do próprio mindfulness, né? Que é algo que a gente utiliza hoje muito dentro das empresas, que é essa questão da atenção plena, da consciência, que é justamente para você conseguir voltar para o momento presente. Porque o que acontece? Os nossos pensamentos, eles estão como se fosse um balão. Ele vai no passado, ele vem no presente, ele está no futuro. E o que a gente precisa? Redirecionar. Para quê? Para que assim a gente consiga cada vez mais produtividade. E a E, técnica da respiração consegue nos trazer para esse momento de equilíbrio. claro, e isso, porque eu sempre brinco assim, o que nos acompanha desde o nascimento até a nossa morte? É a respiração. Então, quando você traz para o seu cérebro, poxa, vamos respirar consciente. É como se fosse aquele sinal. Você não precisa estar em alerta. Está tudo bem. E a ansiedade é justamente aquele sinal de alerta. Alguma coisa vai acontecer. Como você trouxe o exemplo da sua colaboradora. Ai, eu estou preocupada. E se eu não conseguir a minha melhor função? E se eu não tiver a produtividade? Então, é justamente isso. Quando você traz essa respiração consciente, você volta para o aqui, para o agora. Então, é uma chave importantíssima até para você se conectar com os seus 5 sentidos, que é uma outra técnica também que a gente pode estar utilizando de intervenção rápida. Você, como líder, pode estar apresentando isso também, como você trouxe. Seu colaborador veio, trouxe para você a demanda, você pode estar trazendo para ele a possibilidade. Olha, existe essa questão do sinal de alerta que está relacionado com ansiedade. Você pode utilizar da respiração, mas dentro disso, vamos entender aqui o que você está em dúvida a respeito do seu cargo aqui dentro da empresa, a sua função. Então, é uma forma de voltar para o aqui e para o agora. Olha, a gente falou em ansiedade, e aí é muito comum a gente falar, porque é popular esse nome, enfim, a gente discute ele todos os dias, estou ansioso, tudo mais. Mas o que é ansiedade? Quais são os seus sintomas, Carol? De uma forma geral, você trouxe que é essa questão do pensamento relacionado no futuro. E o que a gente precisa levar em consideração? Que a ansiedade ela está muito relacionada também com o medo. E o medo também do futuro, do que pode acontecer. Então, quando a gente pensa em ansiedade, é aquela ânsia do que vai acontecer. Existe o quê? Sintomas psicossomáticos. Então, o nosso corpo, ele responde a essa carga de emoção que a gente está trazendo, denominando ansiedade, que seria palpitações, tensões musculares, insônia, diversas outras respostas. Afinal, o nosso corpo, ele está falando a todo tempo. Então, muitas vezes a pessoa não consegue identificar sintomas de ansiedade e acaba procurando, né? Um médico, alguma coisa nesse sentido. Muito bom, a gente precisa sim estar fazendo check-ups, mas existe essa relação também psicossomática. O corpo, ali, a nossa mente pedindo socorro pelo corpo. Então, existe essa parceria muito grande. Muitos cardiologistas me mandam pacientes, né, de paciente que chegou ali com essa questão da queixa, nossa, de uma forma bem geral, como eles trazem, assim, nossa, meu coração tá muito acelerado, um nó na garganta. Então, todos esses, assim, são sintomas que a gente observa dentro do consultório e a gente investiga e vê ali essa questão do gatilho ansiogênico. Olha só que bacana, não é verdade? A gente tá em um momento que a gente precisa do equilíbrio. Eu acho que em todos os ambientes, tanto no ambiente de casa como no ambiente de trabalho, a gente precisa da paz, né? Você fala em respiração, é verdade, respirar é tão bom, né? Às vezes a gente faz isso tão
de forma tão sem pensar, de forma tão, né, corriqueira, que a gente nem imagina que Automática, né? automático, exatamente, e que a gente nem pensa como, imagina como é bom respirar. E quando a gente pensa, está respirando, pensando, imaginando como é bom essa sensação, que, que sensação boa, né, de realização. Nossa, muito bacana mesmo. Carol, e deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei agora da liderança, da forma que eu falei com o meu funcionário e tudo mais. Qual é o papel do líder nessa questão do adoecimento devido a gestões atuais, né? Inclusive essa gestão ágil, essa gestão inovadora, essa gestão rápida e tecnológica. Como é que você enxerga o papel do líder dentro desse cenário? Eu quero até trazer um desafio, que seria o líder também se cuidar. Porque o líder, muitas vezes, ele quer cuidar de todos e de todos, né? E ele acaba esquecendo de olhar para ele mesmo. Então, é justamente isso. O líder olhar também aos seus próprios sintomas, como ele está, como está essa sua própria organização também, porque acaba que a empresa, ela é um sintoma do líder. Se tem alguma engrenagem ali que não está em pleno funcionamento, quando a gente faz uma investigação, algo está acontecendo, seja uma falha de comunicação, seja dentro da própria assertividade, a forma como o outro está se posicionando também. Então, o que a gente consegue observar é justamente isso, o olhar também pro líder como pessoa. Ele é uma chave, uma peça fundamental ali dentro da empresa, com certeza, e merece sim ser cuidada, entendido, e também sofre muito com essa questão da ansiedade. Legal. Você falou uma coisa muito bacana, né? A gente precisa se cuidar, nós que cuidamos de pessoas também precisamos nos cuidarmos. E isso acontece muito, inclusive comigo, viu? Às vezes eu tava não, uns anos atrás, tão, com a vida tão atordoada, tão cheia de energia, e eu acabava esquecendo de mim. E quando eu fui ver, eu estava com diabetes, triglicérides altíssimo, então eu estava num descontrole porque eu não cuidava de mim, assim, né? Eu fazia tudo, cuidava de todo mundo, não cuidava, acabava não cuidando de mim. Eu acho que isso é uma mensagem muito importante, você se olhar, você se cuidar, né? Porque você precisa estar bem para cuidar de outras pessoas. Isso é bem bacana. Agora você falou uma coisa bem bacana que é a psicoterapia, né? Que as pessoas às vezes têm vergonha, têm um preconceito muito grande de, eu estou fazendo terapia, né? E o autoconhecimento, a terapia, ela é um autoconhecimento, não é, Carol? Justamente. E a psicoterapia, ela está relacionada com esse momento que você está se nutrindo. Eu brinco assim, nós temos que fazer exercício, nós temos o autocuidado físico, mas também nós temos que ter o autocuidado emocional. Afinal, é a partir da nossa psique que nós vamos tomar as nossas decisões, é a partir da nossa psique que nós vamos trilhar as nossas metas, nossos objetivos. E a psicoterapia é isso. Você identificar seus pensamentos automáticos, você identificar sua tomada de decisão, suas crenças, que são aqueles pensamentos que te acompanham desde lá da sua infância, para que você possa até, a partir do momento que você se entende, você começa a ter uma maior produtividade. Por quê? Você vai conseguir estar mais motivado, você vai entender o motivo para sua ação, que pode ser intrínseco, interno ou algo extrínseco. Então, esse é um fator muito importante para a gente levar em consideração. Peraí, por que eu não estou conseguindo alcançar o que eu quero? A psicoterapia, ela vai além do acompanhamento dentro da questão de intervenção, manejo de transtornos. Ela também está relacionada com essa questão da própria produtividade, o bem-estar, a qualidade de vida de uma forma geral. Eu sempre gosto de dizer que é a questão da promoção da vida. O maior objetivo do psicólogo é justamente essa questão da vida.
Muito bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta. Pensando na psicoterapia, como você enxerga isso para o mundo dos negócios, para o mundo corporativo? Como é que a psicoterapia, na verdade, pode ajudar esse mercado? De diversas formas, meu querido. Você me fez até relembrar, na época da faculdade, eu participei de um projeto de extensão que chamava Clínica Ápice. Era atendimento ao trabalhador empregado e desempregado. E assim, foi uma das minhas grandes paixões de faculdade. E foi o que me levou para Portugal também. Então, na minha carta de aceite da Universidade de Coimbra, eu escrevi sobre esse projeto. Então, muitas das minhas publicações estão relacionadas a essa questão do próprio trabalho e o como que a gente pode estar de uma forma prática, levando para dentro da empresa. Seria esse ambiente acolhedor, seriam sessões breves focais e a partir dali, se a gente observa essa necessidade, a gente pode estar levando para uma psicoterapia com intervenção multifatorial. Mas existe sim a possibilidade da gente fazer atendimento dentro da empresa. Muito bacana. E a partir daí fortalecer cada vez mais a equipe. Porque uma equipe falando a mesma língua vai ser uma equipe que vai conseguir chegar no mesmo objetivo. Ô, Carol, nossa live está chegando ao final, é 30 minutinhos, mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu vi que você tem uma vasta experiência, inclusive fora, você já foi para Portugal, tem, enfim, o conhecimento seu é inquestionável, né? E essa tua experiência, ela pode nos agregar bastante. Fale para mim, você tem algum case ou alguma história de superação que você possa compartilhar com a gente voltada a essa questão da ansiedade do trabalho? Sim. Um exemplo seria da época mesmo da faculdade, que a gente chegou até a apresentar esse relato de caso, que foi justamente a partir do momento em que a pessoa conseguiu entender o que estava gerando ali. Era, como eu trouxe, né, uma questão multifatorial que pode estar gerando um pensamento ansiogênico. Então, eu vou trazer o caso bem superficial, até porque, como você falou, nosso tempo está acabando. E pode ser até uma próxima oportunidade para a gente aprofundar um Sim, pouco mais na temática. sim. Então, é justamente assim. A partir da psicoterapia, a gente consegue identificar, como eu trouxe, essa questão das crenças, os pensamentos, de uma forma geral. E foi isso que aconteceu. Quando a pessoa conseguiu identificar o que não estava deixando ela alcançar ali o objetivo, a gente conseguiu trilhar juntas essa questão da organização. A pessoa trouxe, né, como problema central a dificuldade de se organizar no ambiente de trabalho e que estava gerando uma desmotivação. Então, o que a gente observa? Que de um sintoma da desorganização vai gerando diversos outros. E quando a gente investigou o que era essa desorganização, estava relacionado com a questão da própria ansiedade. Ansiedade de conseguir entregar, ansiedade de fazer. Aí, na hora do próprio planejamento, a pessoa não estava conseguindo priorizar. Então, colocava tudo como importante. Então, a partir do momento em que a gente identificou o que seria fundamental, a gente conseguiu produzir mais. Por quê? O dia começou a não ser que popularmente a gente traz aquele apagar o fogo, mas o concluir etapas. Então, a gente conseguiu trabalhar de uma forma assim magnífica, eu trago, porque a gente trouxe um resultado muito bacana, e a partir daí, essa questão do próprio desenvolvimento pessoal. Então, a gente trouxe muita questão da inteligência emocional também, que foi trabalhada dentro do ambiente de trabalho, questão da comunicação assertiva, porque a ansiedade, ela trazia a questão da inferioridade também, nesse caso que eu estou te trazendo.
Então, como a pessoa se sentiu mais segura, ela conseguiu levar as ideias dela de uma forma mais concreta. Então, essa relação foi fundamental até para uma promoção na época da psicoterapia. Essa paciente depois recebeu alta. Então, assim, foi uma paciente que a gente observou aí de uma forma maravilhosa. Quando ela entendeu esse modelo cognitivo, a gente conseguiu essa chave no pessoal e também, principalmente, no profissional. Muito bom, muito bacana. Carol, olha, muito obrigado por ter vindo. Venha mais vezes. Eu acho que esse tema é um tema muito importante para nós. A gente se autoconhecer, eu acho que é importante para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal. Eu acho que sempre é muito bom a gente olhar para a gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, meu querido, pelo convite. Fiquei muito feliz do nosso primeiro contato. A gente já percebeu ali, né, diversas ideias. Verdade. Então, um carinho muito grande já foi nutrido e pode contar comigo. E eu tenho certeza que a gente pode fazer muita diferença aí na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Maravilha. Muito obrigado, um beijo grande e até a próxima. Até, meu querido!